Muito bom dia a todos vocês mais uma vez. Obrigada pela presença de todos. Eu me chamo Franciele e hoje nós vamos abordar um tema diferente, muito legal, inclusive. Hoje nós vamos falar sobre transformando a eficiência do RH com soluções Microsoft. E antes de chamar aqui o nosso palestrante, como sempre, eu trago uns recadinhos para vocês bem importantes. Deixa eu passar aqui a tela para comentar com vocês. Eu queria lembrar, né, a vocês que alguns dados vão estar visíveis para outras pessoas, como talvez o e-mail de vocês ou o número de telefone, enfim. E caso vocês queiram continuar participando aqui do webinar, a gente vai tomar como um consentimento positivo, né, para o tratamento desses mesmos dados, tá? E ainda, quem quiser fazer alguma pergunta ao longo do webinar para o nosso palestrante, pode chamar a gente ali no chat. Nós aqui, eu, a Gisele também, que é a nossa técnica aqui da suporte, estará presente respondendo todos vocês, tá? Esse webinar também será gravado e se vocês quiserem utilizar depois ele, a gravação para treinamentos aí na empresa de vocês, fiquem bem à vontade. Será disponibilizada essa gravação para todos vocês. Bom, pois bem, agora eu gostaria de chamar então o nosso palestrante, que é especialista em soluções Microsoft, ele que está aqui representando, né, a Microsoft, inclusive. Bom dia, Lucas, tudo bem com você? Tudo bem, Franciele? Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, tá, que me foi dado aqui pelo time da suporte e espero que vocês gostem, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma coisa, pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? E eu gostaria de iniciar esse webinar aqui justamente trazendo, né, como o RH ele pode se beneficiar com alguns recursos da Microsoft, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Principalmente do que diz respeito aqui ao SharePoint, tá? A gente vai mesclar um pouco essa apresentação, vai ver aqui um pouco de SharePoint, vai ver um pouco dos recursos aqui da plataforma do Microsoft Viva também, tá? E vamos ver aqui alguns recursos de inteligência artificial também, como o Copilot e como ele pode auxiliar isso com relação ao RH, tá? Começando aqui, eu creio que vocês já estejam visualizando minha tela. O SharePoint, ele é basicamente uma plataforma que eu consigo criar, então, aqui, sites, né, posso criar aqui uma plataforma para que todos da minha organização acessem, eu posso definir quem acessa ou não determinado tipo de site, né, uma intranet aqui em específico, e armazenar documentos também dentro do SharePoint. E aqui uma ideia, tá, do que vocês podem criar dentro do ambiente organizacional de vocês com relação à parte de RH. Nesse cenário aqui, eu trago para vocês uma central de RH, tá? Essa central de RH ela é acessível a todos os funcionários, todos os colaboradores aqui da minha empresa fictícia que é a Contoso, tá? Então, esse ambiente demonstrativo aqui, eu consigo mostrar algumas coisas para vocês, para que vocês tenham essa ideia, tá? Essa noção do que a gente consegue fazer com o SharePoint, uma página como essa, de central de RH. E dentro dessa página, eu posso agregar aqui algumas coisas, tá? Eu posso incluir dentro dessa página algumas coisas que vão ser úteis a todos os colaboradores da organização, tá? Quem nunca, né, às vezes tem alguma dificuldade, né, trabalhou em alguma empresa, em algum lugar, em que as informações do RH elas ficam muito espalhadas, né? Então, por exemplo, poxa, eu preciso de repente preencher um formulário ali de vale transporte, acessar ali documentos que a organização um documento que um colaborador necessita, né? Um vale transporte, um vale refeição, tudo mais. Isso fica meio solto, né? Ah, pede para fulano do RH, ele vai te mandar por e-mail, ou ele te manda por Teams, ou então, olha, acessa isso, mas isso está num outro portal que está espalhado também, né? Tá em outra localidade, tá em diversos portais que não são todo um portal que vai agregar todas essas partes em específico do que se necessita, né? Visualizar benefícios,
ter acesso ali à parte de cursos, treinamentos, como a gente vai poder visualizar aqui, e um pouco de notícias, tá? Aqui a gente, então, tem essa ideia, tá? Eu criei essa central do RH aqui, tá? Como demonstrativo para vocês. E aqui agregando algumas coisas, por exemplo, olha, eu tenho nessa primeira parte aqui notícias da organização. Então, por exemplo, alguém acabou de entrar no time, alguém foi recém-contratado dentro da organização, você poderia criar aqui, ter então, noticiar isso dentro do Microsoft, do SharePoint, aqui em específico, dando as boas-vindas à pessoa que está adentrando a empresa. No caso aqui, a Maria Paula. Então, eu criei aqui essa página, né, de boas-vindas para Maria Paula, tá? Ao clicar aqui dentro dessa página, eu posso ter acesso aqui à informação e a um pequeno texto, tá? Que vai acalentar a Maria Paula ao time, tá? No caso aqui, ó, seja bem-vinda ao time Maria Paula, estamos felizes em ter você conosco e ansiosos para ter todas as contribuições incríveis que você trará. Tá? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode criar aqui, né? Da parte de notícias dentro do portal de RH. Eu posso ter também aqui, colocar outras informações, por exemplo, aqui, se eu tenho dentro da minha organização pessoas que trabalham muito com a parte de home office, né? Eu posso colocar aqui, nesse cenário aqui, por exemplo, eu coloquei dicas, tá? Para pessoas que trabalham em home office. Percebam que eu cliquei, tá? E eu não necessariamente estou usando uma página do próprio SharePoint ali, como no caso das boas-vindas ali a Maria Paula, tá? Ele me direcionou aqui para o site do Sebrae, tá? Então, eu posso fazer esse link de sites externos também, tá? E os colaboradores da minha organização vão poder ter acesso, então, a toda essa parte de notícias. Falando no SharePoint em si, da possibilidade da criação de sites, tá? Da criação de qualquer tipo de site que você possa ter em mente, mais focado aqui hoje da parte de RH, tá? Com uma plataforma centralizadora de informações aqui dentro do meu ambiente organizacional, eu vou ter aqui mais para baixo alguns atalhos, alguns recursos que vão me auxiliar também do meu aspecto como trabalhador. Por exemplo, eu quero ter acesso a páginas de benefícios da organização, tá? Eu posso simplesmente criar aqui, ó, clicar dentro dessa página, tá? Ele vai me direcionar aqui para um outro link de SharePoint, tá? Para uma outra página de SharePoint aqui em específico, que foi criada apenas para mostrar quais são os benefícios aqui que a minha empresa fictícia, a Contoso, traz, tá? E aí o colaborador teria isso de forma facilitada, visualizar tudo que ele tem direito dentro da organização, né? Quem nunca trabalhou em algum lugar que depois de anos ali trabalhando, até meses, ficou sabendo, olha, você não sabe que tem algum benefício, que tem esse benefício X aqui, de repente é uma academia, dá o direito de frequentar alguma academia, algum outro benefício aí de plano de saúde e tudo mais. Com o SharePoint você consegue tirar essa sombra, tá? Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um atalho, tá? Pensa que essa página central do RH, todas as pessoas da organização, elas vão poder acessar, tá? E ela funcionando justamente como uma central de RH, eu posso agregar aqui atalhos para outras páginas, como, por exemplo, essa página de benefícios. Então, toda a sombra que, porventura, haja dentro do ambiente organizacional, aí com relação ao que diz respeito a RH, isso é eliminado aqui facilmente através dos sites do SharePoint, tá? Você pode personalizá-los da forma que vocês quiserem. De semelhante forma, eu posso ter aqui, sabe, aquela pessoa que acabou de chegar na organização, a gente sempre, quando entra numa empresa, a gente entra meio perdido, né? Então, pode haver necessidade, por exemplo, de treinamentos em específico para pessoas que acabaram de entrar dentro da organização. E aonde eles vão achar essa informação? Um new joiner, né? Uma pessoa que acabou de entrar numa empresa, ele entra muito perdido, com muitas dúvidas, né? Se ele tiver, por exemplo, já de acesso aqui essa página do SharePoint,
da central do RH, ele vai ter acesso aqui facilmente, ó, a acessar essa página de onboarding de new joiners, tá? Aqui, então, você poderia ter, como nesse exemplo aqui, alguns treinamentos, alguns conteúdos que vão se destinar aqui justamente ao pessoal que está adentrando a organização, das políticas que devem ser seguidas, de tudo o que o new joiner precisa saber nesse começo, que pode ser um pouco desafiador, né, dentro de uma organização. Então, o que eu estou garantindo aqui? Eu estou garantindo, tirando qualquer tipo de sombra, com relação seja um funcionário antigo, ou seja um funcionário que acabou de entrar na organização, pode ter com relação a benefícios e até mesmo treinamentos específicos. E de semelhante forma, tá? Eu posso também criar com o meu próprio SharePoint, tá? Uma plataforma de cursos e treinamentos. Aqui eu deixei um atalho, tá? Para que ele direcione todas as pessoas da organização, ao clicarem dentro daquele atalho ali de cursos e treinamentos, eles vão poder ter acesso aqui a uma página parecida com essa, tá? Lembrando que a personalização vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, alterar a imagem, alterar a cor, e vocês podem se beneficiar também dos templates prontos que existem já no SharePoint, que esse é o intuito da Microsoft também, facilitar ao máximo a sua vida, tá? Então, eu tenho isso pré-pronto, tá? Posso aplicar aqui dentro do SharePoint e criar, como eu havia falado, criar diversos tipos de páginas, como a central do RH e como aqui essa central de cursos e treinamentos. Então, a organização, ela pode criar uma página parecida com essa, ter ali vídeos, ter ali documentos, informações que vão ajudar os funcionários a ter um melhor entendimento a respeito de qualquer tipo de curso. Pode ser aí um curso voltado aí para o pessoal do SESMIT, você poderia ter essa página aqui, centralizadora de cursos e treinamentos, conteúdo direcionado a esse público, o pessoal propriamente da TI, de repente ali um curso de inteligência artificial, alguma coisa ali mais focada para o pessoal da TI em específico, tá? Então, o céu é o limite aqui para o SharePoint no que diz respeito, tá, a essa parte de criação de sites e principalmente da facilidade que ele traz para o pessoal do RH. Tá? Eu, falando um pouco mais também da parte de automação, eu tenho aqui, atrelado aqui dentro do meu SharePoint, tá? Alguns modelos de automação que vão auxiliar bastante também o pessoal do RH. Então, por exemplo, eu quero ter facilidade com relação a, por exemplo, aqui nesse cenário, né, descendo um pouco aqui mais para baixo, eu tenho aqui atalhos que remetem à solicitação de férias, solicitação de aprovação de viagens, e há uma outra página aqui também, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, dessa página do Learning, tá? O que eu consigo ter aqui, então, facilitado, e aí integrando, tá, duas soluções aqui em específico, seja o Microsoft Lists ou propriamente o Power Automate, né? A solução de automação da Microsoft aqui em específico. Nesse cenário, eu criei aqui, tá? De forma que fica de forma facilitada para todos da organização acessarem também, dois formulários aqui. Um desses formulários em que o funcionário ele vai poder ter aqui alguns campos para preencher solicitações de aprovação de viagens, né? Então, se o seu RH tem algo parecido tem a necessidade de algo parecido com isso, seja de solicitação de aprovação de viagens, solicitação de aprovação de férias, solicitação de aprovação de algum tipo de benefício, qualquer tipo de coisa, você tem isso facilitado e você consegue agregar isso e deixar num atalho facilitado aqui, como dentro da página da central de RH aqui do SharePoint, no nosso exemplo, tá? Então, basicamente, qualquer pessoa da organização poderia encaminhar aqui, tá, essa aprovação de solicitação de viagem, tá, por exemplo. Incluiria aqui o título da viagem, motivo da viagem, solicitante, destino. Poderia colocar até aqui a linha aérea, a data de início da viagem, a data de final,
a tarifa era estimada, né, o hotel e o custo estimado. Isso iria para aprovação, tá? Isso viria primeiramente para uma pessoa dentro da organização que tivesse aqui, que vá designar aqui essas aprovações. Eu designaria uma pessoa em específico, nesse caso aqui eu designei a Megan Bowen, tá? Essa funcionária de teste aqui dentro do meu ambiente organizacional para realizar essa aprovação. Tá? Então, baseado no que um funcionário preencheu, tá? Vamos supor que ela fosse aqui alguém do RH para solicitar, para aprovar ou não essa viagem, tá? Isso aqui poderia ser facilitado tanto para a visibilidade do funcionário, dessas aprovações em específico, tanto para o pessoal do RH, que aí vai se livrar de planilha de Excel, qualquer outro tipo de coisa que pode deixar um pouco mais difícil o nosso trabalho também, com relação a esses tipos de aprovações, tá? E de semelhante forma aqui, a parte de aprovação de férias também. Eu utilizei aqui, integrei, tá? O Microsoft Lists, nesse exemplo aqui em específico, juntamente do SharePoint, para que ele traga, então, tenha essa capacidade aqui de dar aos funcionários mais facilidade na hora de aprovação de férias, na hora de aprovação aqui de alguma solicitação, qualquer que seja, tá? Lembrando mais uma vez, e ressalto, isso tudo de forma facilitada, com atalhos, tá? Com todo tipo de informações necessárias para a gente ter aqui acesso a justamente esse ponto necessário dentro do nosso ambiente organizacional. E aí não precisaria ficar os funcionários perdidos, né? Ah, como eu faço para solicitar férias? Ah, como todo mundo da organização já saberia que dentro aqui da central do RH poderia ser visualizado essas informações. Tá, eu já venho aqui para mostrar para vocês, tá, sobre essas duas pessoas aqui, aliás, esses dois recursos aqui em específico, a gente vai abordar ainda nessa reunião, tá, a parte do Learning e a parte do Viva Connections também e outras soluções. Eu vou ter também, de forma facilitada, tá, caso eu queira, tá, incluir informações sobre eventos, os próximos eventos que vão ser realizados aqui na minha organização, tá? E aí todos da organização que acessem aqui a página de central do RH vai ter acesso, então, aos próximos eventos. Percebam que, olha, eu tenho 2 eventos aqui criados, por exemplo, olha, um evento chamado aqui Festa da Firma, tá? E um outro evento aqui, um pouquinho mais para frente, né, chamado de reflexão de final de ano. Você poderia adicionar qualquer tipo de evento aqui a uma página como essa do SharePoint. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando um ponto cego, tá? Que possivelmente possa existir dentro da minha organização, de, por exemplo, poxa, o evento de ontem foi tão legal, foi tão bacana, um funcionário pode conversar com o outro, né? E aí a outra pessoa pode vir e falar, poxa, mas eu nem fiquei sabendo desse evento, eu queria ter participado, né? Não tem hoje, a organização não tem hoje uma central que pode me mostrar de forma facilitada quais são os próximos eventos da organização. E aqui é qualquer tipo de evento. Pode ser justamente aqui é festa de final de ano de empresa, pode ser um próprio webinar, tá? Qualquer tipo de evento que faça sentido para a organização, a gente pode atrelar aqui através da página, de uma página criada aqui do SharePoint. Nesse caso, a pessoa poderia clicar aqui na página, tá? Um funcionário da organização poderia clicar aqui na página, teria acesso à data, né? O título, verificaria aqui quando começa, né, o evento, quando termina, aonde vai ser realizado, e aqui ele poderia ter um breve resumo, tá? Da onde vai ser, do que de fato se trata esse evento em específico. Tá? Então, eu poderia ter isso de forma facilitada. Eu aqui, então, estou trazendo à tona, estou trazendo à luz algumas coisas que podem, né, ser de alguns pontos cegos, algumas sombras dentro da organização. E de semelhante forma, esse outro evento aqui também, tá? Esse evento de reflexão de final de ano aqui também, a gente poderia criar aqui dentro e agregar dentro dessa plataforma, dentro do site do SharePoint em si.
E por fim, tá? Lembrando que existem uma infinidade de coisas que vocês podem ter, vocês podem criar dentro de uma página de SharePoint, ter isso tudo agregado. Vocês podem criar uma página parecida com essa, ou de qualquer um, ou ter um site ali um site dentro do SharePoint para cursos, um site do SharePoint ali só destinado a propriamente eventos, se for o caso, qualquer tipo de coisa, tá? E um ponto que eu coloquei aqui que é bem útil, tá? Que muitas vezes acontece muito dentro de uma organização, é um lugar centralizador para que a gente possa ter acesso a documentos úteis dentro da organização. Então, quem nunca chegou, né? Quem nunca teve aqui, por exemplo, uma necessidade de, por exemplo, preencher um formulário de ticket de refeição, um vale transporte, uma solicitação de plano de saúde, e ficou pelo menos aí um tempo considerável tentando localizar essas informações dentro do ambiente organizacional. Isso eu tenho, então, abolindo mais uma vez, tá? O SharePoint justamente consigo tirar essa sombra que possa existir dentro do RH e da relação entre o funcionário da organização e o RH. O funcionário poderia vir aqui através dessa página de central do RH e ter acesso a esses documentos, tá? Ele poderia ter acesso aqui a preenchimento de formulário do ticket de refeição, do vale transporte, até mesmo de solicitações de plano de saúde ou qualquer outro tipo de formulário também. Tá? Então, você pode agregar essas informações aqui dentro de uma página como essa do SharePoint e vai facilitar a vida de todo mundo. Tá? Com a colaboração, tá? Um funcionário ele pode pegar esse documento, fazer o preenchimento dele, depois encaminhar para o RH também, tá? Ter facilitado essa parte específica, tá? Como também, só trazendo um exemplo aqui para vocês, um site do SharePoint também poderia ser utilizado para colaboração entre funcionários dentro de um mesmo setor, dentro de um mesmo departamento aqui em específico, tá? Então, por exemplo, eu posso definir que todos os funcionários do RH ou todos os funcionários da TI tenham acesso a um site aqui, a uma página parecida com essa aqui do RH, e ter acesso aqui a documentos, tá? E todos da organização podem acessar esse documento, podem abrir esse documento, podem editar esses documentos, tá? E vai ficar de acesso para todos. Isso vai abolir aqui, isso vai tirar aquela velha muitas vezes política que existe dentro das organizações de manda um e-mail para mim, eu faço aqui a parte necessária, depois eu te encaminho de volta, né? Isso fica guardado dentro de um file server, dentro de algum outro local, dentro da organização. Isso aqui é abolido com SharePoint. Tá? Então, pensa que, não para esse cenário específico aqui, mas só trazendo um exemplo, tá? As pessoas poderiam ter acesso aqui a uma página de documentos em si, editariam esses documentos, tá? E ficaria de acesso para todos. Então, eu estou eliminando aqui um tempo considerável, tá? Que um time de RH pode ter aí, ou qualquer outro time dentro da organização, com relação à tratativa, à produtividade em si. Tá? Então, isso aliando, tá? Esse é o primeiro ponto aqui do nosso webinar de hoje, tá? Da questão do SharePoint em si, como ele pode ajudar o RH nesse aspecto. E falando a respeito agora, mudando um pouco de assunto, indo do SharePoint para a plataforma do Microsoft Viva, tá? O que eu vou ter aqui de acesso com relação à própria plataforma do Viva? Para quem não conhece, o Viva ele é uma plataforma aqui de bem-estar, bem-estar organizacional, definições de metas, rede social também interna da organização, visibilidade da sua produtividade em específico também, uma central que você vai ter também acesso a uma central que vai poder, você vai poder realizar ali
verificação das últimas notícias, né? Isso é interligado aqui a uma página do SharePoint aqui com a central do RH, por exemplo, outras páginas em específico também, tá? E um dos intuitos da plataforma do Viva, tá? É justamente trazer mais acesso também e mais recursos ao aprendizado de um colaborador, tá? Então, além de eu poder ter a possibilidade de criar dentro do meu SharePoint esses cursos, esses treinamentos, colocar ali vídeos, colocar ali informações, né, necessárias dentro dessa página, eu posso ter isso também de forma facilitada através da plataforma do Viva Learning, tá? Então, clicando aqui, por exemplo, o Viva Learning, o que ele é? Ele é uma plataforma, tá, de treinamentos aqui da Microsoft, tá? E eu vou ter acesso aqui a diversos tipos de treinamentos, tá? Dentro dessa plataforma, principalmente ao que tange ali a parte do Microsoft, do LinkedIn, tá? Alguns cursos ali do LinkedIn, eles são, a depender da sua assinatura de Microsoft 365, eles são ali gratuitos, tá? Ele é integrado também com a plataforma do Microsoft Learning, tá? E para qualquer tipo de curso, não estou falando aqui só do pessoal da TI, não. Tá? Você pode ter acesso a qualquer tipo de informação, qualquer tipo de curso aqui, seja para produtividade, seja para propriamente TI, seja para qualquer outro tipo de informação, tá? E isso vai ficar centralizado dentro de uma plataforma aqui, como essa, tá? Do Viva Learning. E o mais legal é que, deixa eu mostrar aqui para vocês essa parte. O Viva Learning, ele fica integrado aqui dentro do meu Microsoft Teams, tá? Então eu teria facilmente acesso, além daquele atalho que eu mostrei ali dentro do SharePoint, mas ele fica acessível também dentro do Teams. Aliás, toda a família do Viva, tá? Não só o Viva Learning, que a gente está vendo aqui agora, mas outros recursos do Viva também, tá? Como eu consigo, aqui, como vocês podem visualizar, eu conseguiria agregar aqui essas outras fontes, tá? De cursos que a gente visualiza aqui dentro desse slide ao Microsoft Viva Learning, tá? Então, por exemplo, poxa, a minha empresa tem uma assinatura aqui business da Udemy, por exemplo, da Udemy, né? A depender do jeito que a pessoa fala. Ela pode agregar isso, e ela, por exemplo, ela tem da Udemy, ela tem do Pluralsight, ela tem aqui do Coursera também, ela tem alguma outra fonte aqui de ensino, alguma outra fonte de aprendizado. Eu posso agregar todas essas plataformas, tá? Incluindo o SharePoint também, porque lembra que com o SharePoint você consegue criar essa página de cursos e treinamentos. Eu conseguiria ter, então, agregar todas essas fontes, tá? Não necessariamente Microsoft, mas de terceiros também, como a gente pôde visualizar aqui, agregar aqui dentro dessa plataforma do Viva Learning. E a pessoa teria acesso aqui aos mais variados tipos de cursos, tá? Como a gente consegue visualizar aqui dessa forma. Então, você conseguiria visualizar os cursos, você conseguiria definir, um administrador, por exemplo, conseguiria definir aqui uma trilha de treinamentos designada, por exemplo, ao pessoal da TI, ao pessoal do RH, ao pessoal da área jurídica, qualquer tipo de coisa. Tá? Você pode agregar criar essas plataformas, essas trilhas de curso, essas trilhas de ensino para os seus colaboradores. Você conseguiria ter acesso aqui também, o administrador conseguiria ter acesso à visibilidade aqui com relação aos cursos que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão visualizando em específico, tá? Então, eu tenho isso, mais esse recurso de aprendizado aqui dentro da plataforma aqui, Microsoft, tirando um pouco do SharePoint, vindo aqui para a família do Viva também. Então, se a organização tem essa necessidade, ela visa, né, o investimento no colaborador, né, de repente, poxa, eu vou investir nesse cara aqui, eu vou investir nos meus colaboradores para, de repente, eles não irem para
uma empresa concorrente aí, e que vai ter mais recursos, vai ter mais tratativa e vai ser mais valorizado com relação ao próprio ensino dele também. Tá? Então, você consegue colocar isso aqui, fazer essa integração aqui dentro do Viva Learning. Principalmente, por exemplo, se você se preocupar, né, na parte de colaboração dos colaboradores com relação ao, por exemplo, o ensino de um idioma, principalmente o inglês. Né? Você poderia pegar aqui algum curso dentro por exemplo, da própria Udemy, que eu tenho mais conhecimento, tem alguns cursos ali de inglês, poderia linkar, né, conectar a Udemy aqui, o Udemy Business com o Viva Learning aqui, e teria acesso a esse curso de inglês, por exemplo. Tá? Então, eu estou investindo no meu colaborador porque eu reconheço que ele também é um ativo muito importante dentro da minha organização. E se eu penso na retenção do meu colaborador, o aprendizado é um dos inícios, é um dos principais pilares aqui, um dos principais pontos no que diz respeito a essa retenção dos colaboradores em si, na organização, e eu vou utilizar o Viva Learning para esse aspecto também. Focando aqui agora ainda na plataforma do Microsoft Viva, tá? Só mostrando aqui para vocês, eu tenho acesso aqui ao Microsoft Teams, tá? Aqui, dentro da parte de aplicativos, ou até mesmo aqui dentro desses 3 pontinhos, a depender do seu tipo de assinatura, tá? Você pode ter acesso a alguns recursos do Microsoft Viva, tá? Como que a gente pôde visualizar agora há pouco, tá? Por exemplo, o Viva Learning. Eu conseguiria, por exemplo, aqui eu estou já consigo fixar aqui, ó, o Viva Learning, ó, então eu estou na minha interface aqui do Teams, tenho meus chats aqui, né? E aqui eu, por exemplo, poderia visualizar aqui a página facilmente de um dos recursos que a gente conseguiu visualizar agora aqui, do Viva Learning. Então, o colaborador poderia ter, né, o Teams, ele é também essa plataforma pensada para realizar essa integração, trazer, né, mais produtividade, e ele vai ter fácil acesso aqui aos recursos propriamente do Microsoft Viva também. Um outro recurso do Viva bem bacana seria aqui o Viva Connections, tá? E aí, lembrando que todos esses recursos do Viva eu posso acessar via site, tá? Tanto via navegador, tanto também dentro do Microsoft Teams, tá? Então, o que vai ser aqui esse nosso próximo tópico? Viva Connections. Pensa no Viva Connections como se fosse uma plataforma ali centralizadora só de notícias e só focada ali, de fato, na produtividade do colaborador. Então, eu vou ter isso aqui de forma facilitada, tá? O colaborador ele vai conseguir visualizar, então, através dessa plataforma do Viva Connections, aqui o que a gente consegue visualizar, por exemplo, algumas notícias mais importantes dentro do ambiente organizacional. E aí o mais legal é que todos esses recursos que eu estou trazendo para vocês aqui agora, da Microsoft, eles se conversam. Tá? Tudo tem conectividade. Essa é uma das vantagens da Microsoft. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Viva Connections, ele conversa com o meu SharePoint, por exemplo. Então, eu posso linkar aqui, ter uma página do SharePoint, por exemplo, só de notícias, tá? Só com as últimas notícias da organização, e linkar aqui dentro do meu Viva Connections. O colaborador abre a página, ele vai ter acesso aqui às últimas informações, aos últimos comunicados aqui da organização também, tá? Teria acesso a essa página aqui, que a gente, com uma página parecida com essa, que a gente visualiza. Descendo um pouquinho, eu vou ter um painel, tá? E nesse painel, eu vou conseguir ter mais aqui detalhes a respeito de, por exemplo, alguma tarefa que me foi atribuída, né? Dentro aqui do meu ambiente organizacional, as principais manchetes, né? Isso aqui linkado, fiz um link lá com a minha plataforma de central do RH, que eu fiz, que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Aprendizado no Viva, então aqui, por exemplo, se eu clicasse em abrir, ele me direcionaria ali para o Viva Learning, por exemplo, tá? Eu conseguiria aqui também enviar um elogio para um colega, tá? Não é um tópico que a gente vai abordar hoje,
Mas, dentro da plataforma do Viva, eu também tenho uma plataforma chamada Viva Engage, em que vai me propiciar a realizar um elogio a um colega, a ver quais são os principais, né? Como a empresa se comunica, né, entre si. E o mais legal de uma rede social, né, no geral, e principalmente dentro de uma organização como o Viva Engage, só dando um breve overview aqui para vocês, tá? É que ele vai tirar esse ponto cego também de repente, panelinhas, né, que podem ocorrer dentro do meu ambiente organizacional, ou de repente, olha, eu sou do RH, eu não converso com ninguém do TI, não gosto de algumas atitudes deles, e, né, em específico, pode ser que ocorra isso dentro do ambiente organizacional. E o Viva Engage, ele vem para justamente tirar essa sombra, tá? Se for o caso depois, tá, eu posso combinar com o time da Support da gente fazer um webinar só sobre Viva Engage também. Tá? Então, ele vem para desmistificar todo o acesso a pessoas dentro do meu ambiente organizacional para criar justamente um ambiente mais leve, mais tranquilo e mais respeitoso dentro de uma organização. Poderia ter acesso aqui também para localizar pessoas dentro do meu ambiente organizacional aqui em específico. Por exemplo, poxa, eu preciso saber o e-mail de alguma pessoa, de alguém dentro da minha organização, né? Então, eu posso ter aqui facilmente esse atalho para visualizar aqui essas pessoas em específico. Aqui eu tenho também os meus eventos, então lembra que tudo que é Microsoft conversa com coisas da Microsoft. Então, aqui, o que está acontecendo? O meu Viva Connections, que é a minha plataforma de notícias, minha plataforma agregadora aqui dos últimos recursos, dos últimos comunicados da minha organização, está me trazendo ali um recurso que eu criei dentro do SharePoint. Isso aqui, ó. Olha só. Festa da firma. E ela me trouxe isso daqui também de forma facilitada aqui. De repente, eu não acessei no dia aqui a central do RH, mas eu sei que, por exemplo, olha, ao acessar aqui o Viva Connections, ele vai me mostrar os próximos eventos que eu tenho aqui para participar, que eu poderia participar, por exemplo. Tá? E mais um exemplo aqui que eu trouxe, tá? Então, aqui, nesse caso, não tem nenhum turno específico, eu poderia visualizar aqui informações sobre o meu turno. Um colaborador individual poderia visualizar, né, escalas, né, quando ele vai trabalhar em específico, se ele vai entrar em algum horário diferente no próximo dia e tudo mais. Eu conseguiria ter isso de forma facilitada por aqui. Tá? Então, esse basicamente é o intuito do Viva Connections. E a gente sabe que hoje também, tá? A gente adentra uma organização, né, um trabalho em si, e é legal que esse trabalho, não, obviamente, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas que esse trabalho também vá trazer um aspecto com relação a um significado para a minha vida, né? Principalmente um trabalho que não vai ser um peso para mim em realizá-lo, tá? E muitas vezes as organizações elas carecem de alguma plataforma, de algum ponto em específico dentro das próprias organizações, com relação a justamente ter um recurso que vá facilitar a vida dos colaboradores, tá? No que diz respeito à produtividade deles, no que diz respeito a, poxa, o cara trabalha das 9 às 18, mas ele sempre fica um tempinho a mais, né? Será que ele, de repente, não poderia, né, focar, ter um tempo aqui de foco dentro do ambiente organizacional para poder, de fato, ali naquele tempo, seja meia hora, seja 1 hora, seja 1 hora e meia, né, para focar de fato no que ele necessita. E aí, depois desse tempo, ele vai ter ali agendado no calendário dele um ponto para que ele relaxe. Aí, esse tempo determinado aqui do dia, seja uns 15 minutos, 20 minutos ou mais, a depender da organização e do que você definir,
Ninguém pode incomodar ele, vai aparecer no Teams dele, vai aparecer como não ocupado, e ele vai ter esse tempo para, de repente, meditar, para, de repente, se desconectar, né, um pouco do processo, né, laboral do dia a dia. E quando eu estou falando de uma plataforma que vai me possibilitar isso e outros recursos que vão trazer qualidade de vida para o meu colaborador, e a gente sabe que qualidade de vida é o essencial para o colaborador performar mais e melhor, e dessa forma trazer mais resultados para a organização, porque a gente sabe que uma pessoa que está mais contente, mais alegre, ela vai performar melhor. E o Viva Insights, ele consegue trazer para mim essa tratativa. Primeiro, olha o que eu consigo visualizar aqui, ó. Eu posso iniciar aqui um plano de foco diário, tá? Eu posso definir isso para mim, ou eu, como na visão de administrador, eu posso definir isso para um grupo de colaboradores aqui dentro da minha organização, ou para todos os colaboradores dentro da minha organização. E aí eu sei que, por exemplo, dentro de um determinado período, os colaboradores eles vão ali, de fato, performar, né, em alguma atividade, alguma coisa específica que é a necessidade, mas depois também eu posso definir o que é chamado aqui de período silencioso, em que qualquer tipo de distração, qualquer tipo de coisa que possa afetar aqui a produtividade, né? E esse tempo necessário que muitas vezes a gente precisa de ficar mais em silêncio, de ter ali mais reflexão durante o dia, eu consigo definir isso tanto para mim, tanto eu na visão de alguns colaboradores também, tá? Para alguns colaboradores, aliás, esse tempo, esse período silencioso, tá? Eu conseguiria aqui também, para mim, tá? Ao acessar aqui a plataforma do Viva Insights. E aí lembrando que o Viva ele está dentro da plataforma, ele está, né, acessível tanto via website, tanto também eu conseguiria aqui acessá-lo via Microsoft Teams também, tá? Eu teria aqui essa possibilidade aqui, ó, em sites do Viva, poderia fixar aqui essa informação e já ter acesso a essa plataforma que vai trazer mais qualidade de vida para mim, tá? Aqui, o que eu vou ter mais, tá? Eu vou conseguir reservar esse tempo de foco com relação a alguma atividade que eu vou fazer dentro do meu ambiente organizacional. Então, todos os dias, olha, por exemplo, hoje, terça-feira, eu posso definir que do horário da meio-dia às 14 é um tempo de foco, em que eu vou estar trabalhando em alguma atividade aqui em específico, alguma coisa dentro do meu ambiente organizacional, e esse tempo aqui, eu vou ficar definindo aqui no Teams e em outras plataformas como ocupado, né, como para que não me perturbe em específico, tá? Eu vou ter aqui também uma coisa bem legal, tá? Dessa plataforma, para que eu possa realizar uma pausa durante o meu dia e fazer, né? A gente sabe dos benefícios da meditação em si, para dentro do meu ambiente, para a minha vida em específica, que eu não estou falando de organização, então os colaboradores poderiam ter acesso a realizar essas pausas, tá? Dentro do ambiente organizacional, ele clicaria aqui em executar, vou até habilitar o som aqui para vocês, teria acesso a esse videozinho aqui, tá? Para poder realizar essa meditação, dar uma pausa, ter mais consciência para depois voltar à ativa de fato, tá? Eu conseguiria visualizar aqui também, porque o que acontece? Para eu melhorar a minha produtividade, para eu melhorar o meu desempenho, eu preciso saber exatamente o que tem me atrapalhado, né? O que está me atrapalhando aqui, em específico, dentro do meu ambiente organizacional. E eu conseguiria visualizar aqui o meu progresso em si, tá? Poderia, por exemplo, quantas horas eu passo aqui dentro de um chat, né? Quantas horas eu tenho de disponibilidade para focar, quais são os meus e-mails, quais são os meus encontros. E aí, lembrando que a gente está no ambiente de teste, então alguns números aqui são podem ser discrepantes, tá? Então, aqui o que eu estou tendo? Eu estou tendo a visibilidade de, poxa, eu estou passando aqui, sei lá, um exemplo, 3 horas por dia dentro do chat do Teams. Será que, de fato, há necessidade de passar essas 3 horas?
Será que, de repente, não poderia focar em alguma outra coisa, alguma atividade? É apenas um exemplo, tá? Apenas um exemplo. E aqui eu poderia, de repente, ó, hoje meu tempo disponível para focar aqui está relativamente alto, né? Mas conforme eu vá fazendo a utilização aqui da parte de e-mails, encontros, né, até utilizando chats, isso vai melhorando, diminuindo, né? Então, aqui eu poderia, por exemplo, poxa, eu estou com pouco tempo para focar, eu vou remanejar aqui algumas coisas, fazer alguma tratativa diferente para poder ter mais tempo de foco, poder ter mais tempo para também pausas, descansos, né, necessários dentro do meu ambiente organizacional. Aqui, né, dentro da parte de bem-estar, poderia colocar aqui um rostinho, né, uma carinha de como eu estou me sentindo hoje, para que eu possa, né, identificar aqui padrões, né, com relação ao meu humor todos os dias aqui dentro do meu ambiente organizacional, né? Poderia ter essa parte aqui de visibilidade do meu humor em si, né? E alguns outros pontos, por exemplo, ó, da minha produtividade aqui com respeito aos meus hábitos de reunião, ou seja, quais foram as reuniões que duraram mais de uma hora, né? Quais são as reuniões que sobrepuseram outras reuniões em específico, né? Porque às vezes eu sou tão atarefado, eu sou tão ocupado no meu dia, que uma reunião acaba sobrepondo a outra. E aí, no mesmo dia e na mesma hora, eu tenho duas reuniões para participar. Então, aqui eu começaria a ter essa visibilidade, tá? Dessas informações, de não se realizou aqui algum processo de multitarefa, reuniões que você ingressou pontualmente e tudo mais, tá? E aqui teria um pouco mais de visibilidade do meu trabalho em equipe, tá? Do tempo que eu gasto aqui para colaboração, né? Isso dentro do trabalho ou fora do trabalho em si também, tá? E um líder, tá? E o mais legal é que um líder ele poderia visualizar também esses recursos, tá? Isso aqui eu estou vendo no ponto de vista de um colaborador individual. Mas um líder ele poderia ter insights também a respeito disso, como eu trago nesse print, de algumas informações de como vai a colaboração dentro de um ambiente organizacional. E o Vive Insights ele traz isso. Então, ó, eu conseguiria ter acesso a tanto insights do time, tanto da organização em si. E aqui nesse exemplo que eu trago, tá? Ele vai mostrar aqui a probabilidade de os colaboradores da organização terem um tipo de burnout, tá? Então, o que ele está mostrando? Olha, 60% do time está trabalhando depois das horas combinadas, né? Mais de uma hora a cada semana. Então, ele vai me dar visibilidade do quanto isso está no meu time hoje, tá? Essa é o percentual do meu time. E vai me trazer também, como nesse gráfico aqui, nessa coluna, a porcentagem, em média, de organizações de tamanho, né, e de segmento igual ao meu. Tá? Então, eu já acenderia um alarme aqui, se fosse um manager, né, visualizando que, poxa, mais de 50% dos funcionários da minha organização tem propensão aqui a ter um burnout. Então, já poderia aqui tomar alguma tratativa quanto a isso. Então, eu estou trazendo qual que é a jogada aqui, aliás, qual que é a mensagem? O nosso trabalho, a gente passa mais tempo com pessoas do nosso trabalho do que muitas vezes com pessoas da nossa família. E se eu não tiver um trabalho que vá me dar um significado, que vá facilitar as coisas para mim ao máximo, né? Das complexidades que eu já enfrento no dia a dia, né? Tanto trazendo aqui para vocês uma plataforma centralizadora de comunicados, informações, tudo relacionado ao RH. Aqui a gente vai ter essa parte de automações também para solicitação de viagens, solicitações de férias. Eu vou ter uma plataforma destinada apenas a aprendizado, tanto do LinkedIn, tanto da Microsoft, tanto de soluções terceiras aqui também. Eu posso conectar aqui, criar trilhas de aprendizado para os meus colaboradores, na visão aqui do administrador, do manager da organização, você poderia ter acesso a quem fez algum curso, qual está a porcentagem
como está a porcentagem de adesão a determinado curso específico, ele vai te trazer insights com relação a esse aspecto. Se eu precisar ter acesso aqui a um acesso mais clean, um pouco mais rápido também, tá? Com relação aos últimos comunicados da organização, né? Acesso aqui às manchetes aqui de alguma página minha dentro do SharePoint, a visualizar informações do meu turno e os próximos eventos da organização, eu penso aqui isso de forma facilitada com o Viva Connections. E de como vai a minha organização, quanto tempo os colaboradores passam em reuniões, em tratativas pós-trabalho, né, em chats do Teams, entre outras coisas, quantas reuniões são sobrepostas por dia, tá? Eu tenho essa visibilidade e eu conseguiria mudar muita coisa já aqui da minha organização com a facilidade que o Viva Insights vai me trazer também, tá? E pensando em facilidade, a cereja do bolo vão ser os recursos de inteligência artificial, tá? Então, principalmente pensando em vocês de RH, tá? Seja uma entrevista, seja uma dinâmica de grupo, e aí a gente pode entender que essas dinâmicas, esses processos em si, eles podem levar tempo, né? Eles podem ser extensos, e a gente sabe que, poxa, a depender do tipo de reunião, do tipo de tratativa, o que está sendo falado, por exemplo, a reunião durou 1 hora, depois de 10 minutos você já fica meio aéreo, já fica meio, não está muito ciente do que ocorreu dentro daquela reunião em específico. Aí o Copilot ele vem para mais uma vez aqui ser a cereja do bolo, tá? E tirar essa sombra que existe hoje dentro do RH, principalmente no que diz respeito à produtividade de reuniões que o pessoal do RH, ou poderia ser qualquer outra pessoa, ou qualquer outra área, mas principalmente focando aqui no RH, pode ter. Então, nesse exemplo aqui, o que eu tenho, tá? Eu tenho essa plataforma aqui chamada Microsoft Stream. Tá? Essa plataforma, se você tem uma assinatura ali, a depender de uma assinatura mais básica ali da Microsoft, provavelmente você tem acesso, tá? Do Microsoft 365, você tem acesso a essa plataforma. Essa plataforma é como se fosse, tá, fazendo um paralelo, o YouTube da Microsoft, o YouTube interno. Então, todas as reuniões que você participa do Teams, elas vêm para cá, tá? E você pode, ao habilitar a gravação e a transcrição de uma reunião dentro do Teams, o Copilot ele vai ter acesso ao arquivo de transcrição da reunião. E, por exemplo, uma reunião aqui um pouco mais extensa, como essa aqui, por exemplo, durou 22 minutos nessa reunião, mas poderia ser uma reunião de meia hora, poderia ser uma reunião de 1 hora, 2 horas ali, né? Poderia ser uma dinâmica de grupo, não aqui apenas uma simulação de entrevista de emprego, tá? Eu poderia ter acesso aqui, ó, estão vendo o símbolo do Copilot, tá? O Copilot ele vai facilitar isso para mim, porque ele vai me dar um resumo desse vídeo. Tá? Então, ao clicar aqui para o Copilot me resumir esse vídeo, em poucos instantes ele vai trazer aqui para mim do que se tratou essa reunião. Tá? Então, olha, o que é legal? Olha, ele mostra aqui para mim, o vídeo parece ser uma simulação de entrevista de emprego, onde os entrevistadores orientam, né, aqui a pessoa no caso, sobre como se comportar durante uma entrevista real. Eles discutem tópicos como importância e se apresentar bem, né, entre outras coisas aqui, né, do que ele conseguiu resumir o vídeo. E eu posso, tá, com o Copilot, ir sempre mais além. Por exemplo, esse vídeo aqui tem 22 minutos. Eu posso aqui perguntar ao Copilot, por exemplo, olha, qual é a formação da candidata? Tá? Em que momento do vídeo foi mencionado sobre a formação da candidata em si? E o que o Copilot vai fazer? Ele não apenas vai trazer a menção que a candidata fez com relação à sua formação, o que ela tem hoje, tá? Então, ó, a candidata mencionou que terminou o ensino médio, mas não fez faculdade, tendo realizado cursos profissionalizantes. E olha que bacana, olha o tempo que eu ganhei aqui. Eu sei que aos 8 minutos e 55, ela comentou sobre esse fato, tá? Vamos colocar o vídeo aqui para rodar. Importante demais. Você é casada, Rosiane? Não.
Não. Solteira? Mora com os pais? Não, eu moro sozinha atualmente. Mora sozinha? Ah, coisa boa. Tu tem quantos anos mesmo, que eu esqueci de perguntar? 26. 26 anos, certo. Tu terminou o ensino médio, mas não fez faculdade, fez curso profissionalizante, não é isso? Isso. Ah, show de bola, show de bola. Pode continuar, Luiz. Então, ó, o Copilot, ele traz sempre um pouquinho antes do vídeo, tá? Para você ter o contexto e entender exatamente, percebam que foi um pouquinho depois que ela mencionou a respeito do da formação dela, né? E eu poderia ir fazendo aqui outras perguntas. Por exemplo, perguntar quais são as expectativas da candidata com relação à vaga, com relação ao que ela espera, o que ela vem para trazer para a organização. E o Copilot me trouxe, ó, as expectativas da candidata incluem estar muito bem profissionalmente, adquirindo cada vez mais conhecimento e estar em estabilidade financeira muito boa e continuar investindo em si. E eu sei que aos 7 minutos e 57 ela falou sobre isso. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma entrevista relativamente longa, tá? 22 minutos aqui, mas pensa uma dinâmica de grupo ali que vai durar 1 hora e meia, tem 5 pessoas participando, né? Se você precisar ter um entendimento um pouco melhor sobre o que um candidato falou, a formação de um candidato X ou um candidato Y, ter todos esses aspectos, você consegue através do Copilot, tá? E o Copilot, ele é mais, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui de vídeo para mostrar que justamente o Copilot, ele é mais do que uma plataforma que vai fazer resuminhos ali de documentos e tudo mais, de exemplos que a gente vê por aí, tá? Mas ele vem para trazer também muita facilidade no que diz respeito à própria aqui visualização de entrevistas de emprego, resumos de reuniões aqui do Teams e também perguntar coisas específicas aqui de uma reunião, de uma palestra, de uma dinâmica de grupo e ele vai me trazer essas informações. Então, facilitando tudo para o pessoal de RH, seja aqui abordando o SharePoint, o Viva Learning, com a plataforma de aprendizado, a plataforma de notícias aqui, centralização de coisas também do Viva Connections, de uma plataforma que vai trazer mais qualidade de vida aos meus colaboradores aqui com o Viva Insights, e uma plataforma que vai fazer uma tarefa para mim, que eu levaria 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia todo para, de repente, fazer, o Copilot, tá? Que a gente arranhou aqui só a superfície. Então, eu creio que sejam esses pontos, tá? De tratativa. E aí agora, acho que a Franciele vai falar. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aí, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, pode já me fazer, que eu já tento esclarecer aqui para vocês. Sim, muito obrigada, Lucas. Sim, nós temos uma pergunta aqui, referente às soluções que você comentou ali, já ligadas ao Teams. Nós temos uma pergunta que diz o seguinte: isso já está em produção no Teams ou tem data prevista para lançamento? Já está em produção no Teams, tá? Você tá tanto, ó, vou até compartilhar minha tela aqui de volta. Viva Insights, aqui está. Isso aqui já tudo está em produção, certo? Você tanto conseguiria acessar esses recursos aqui por dentro dos aplicativos aqui do Teams, e aí lembrando que, né, vai depender da assinatura que você tem, né, alguns recursos podem estar disponíveis ou não, algumas coisas vão ser mais mostradas ou não em específico, mas isso já está totalmente dentro do Microsoft Teams. Você poderia tanto adicionar por aqui, tá? Seja os recursos do Viva, tá? Que eu mostrei aqui para você, qualquer outro tipo de recurso, tanto também via administração do Teams, você poderia já setar isso aqui de forma padrão para todos os colaboradores da sua organização. Isso aqui, ó, ter o Viva Learning, Viva Connections, o Viva Insights, ter tudo isso fixado aqui de forma padrão dentro do ambiente organizacional. Bom, respondido então. Obrigada, Lucas.
Deixa eu, então, caso alguém queira perguntar, fazer mais alguma pergunta, fique à vontade, tá? Nós estamos disponíveis aqui no chat ainda. E enquanto isso, com vocês rapidinho, se vocês gostaram desse conteúdo, enfim, e quiserem saber mais sobre essas soluções, podem deixar o seu e-mail aqui no chat, enfim, ou também nos procurar, né, após, nos nossos canais, nas redes sociais, enfim, até mesmo no nosso site, ou no contato que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que tem o QR Code também, vocês podem acessar, ou até mesmo o WhatsApp, tá? Fiquem à vontade para qualquer esclarecimento de dúvidas, tá bom? Pois bem, acredito que seria isso, né, Lucas? Você gostaria de comentar mais alguma informação? Não, só agradecer mesmo a todos que ficaram aqui até agora, tá? Muito obrigado. Agradecer o time da suporte também, o Ezequiel, o Luciano, pela oportunidade aqui que me foi dada de trazer esse webinar aqui para vocês, tá bom? E espero ver vocês aqui em outros webinars também, tá? De outras soluções aqui da Microsoft. A gente deu uma arranhada aqui na superfície, né? Mas a Microsoft ela consegue trazer essa profundidade aqui, não só nos produtos que eu mostrei aqui para vocês hoje, mas também em outros produtos. E aqui, né? A gente está para auxiliar nesse aspecto também vocês, tá? Se tiverem interesse, podem me seguir também lá no LinkedIn, Lucas Ruani, tá bom? Não sou muito ativo na plataforma, estou tentando ser um pouquinho mais, tá bom? Mas é isso, fico grato mais uma vez a todos. Agradeço. Tá bom, muito obrigada, Lucas, mais uma vez. E como o Lucas disse, se vocês quiserem seguir, né, tanto as redes sociais dele quanto as da Suporte para acompanhar os próximos, acompanharem, aliás, os próximos webinars, fiquem à vontade. A Suporte tá sempre trazendo novos temas e sempre apresentando novas soluções tecnológicas aí para vocês. Obrigada mais uma vez pela presença e um bom dia para todos. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.